Obrigado, Mariana. Agora são 11h12 pelo horário de Brasília e a gente segue falando sobre a produção de vacinas contra a Covid-19 e para esclarecer algumas dúvidas que surgem a respeito disso, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito médico, doutora Merces da Silva Nunes. Doutora Merces, como vai? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço a participação aqui com vocês. Ô doutora, em primeiro lugar, queria saber em relação à distribuição, porque é possível que uma determinada vacina fique pronta antes das demais. A gente não sabe ainda a vacina produzida por qual laboratório ou que tem o incentivo de qual país, mas considerando que uma determinada vacina fique pronta antes. Como funcionaria o processo para que essa medicação chegasse a outros países? Essa fórmula, digamos assim, seria compartilhada entre países ou não? Como funcionaria esse processo, doutora? A gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso. O que nós temos, na verdade, é essa corrida para saber qual é a empresa farmacêutica que mais rapidamente consegue um resultado positivo. Então, supondo que isso aconteça agora, nesse curto espaço, é bem provável que as empresas e os países que já adquiriram as doses preliminarmente tenham essa prioridade na aquisição dessas vacinas para distribuir para a sua população. Pois é, quando se fala na produção, né, doutora, imagino que haja um custo grande envolvido. Quem bancaria esse custo? Os governos têm dado incentivos às empresas farmacêuticas ou elas próprias têm feito a produção já considerando uma margem de lucro, já esperando algum lucro em cima disso? O que é que dá para dizer em relação ao financiamento? Eu acho que as duas coisas aconteceram. As farmacêuticas tradicionalmente já fazem esses investimentos, mas considerando a pandemia, os governos todos, de todos os países, e principalmente daqueles que têm uma economia mais forte e mais recursos, têm investido pesadamente para tentar o desenvolvimento bem rápido dessa vacina. Prova disso é os Estados Unidos, que só na Pfizer investiu aproximadamente 2 bilhões de dólares para tentar rapidamente obter uma vacina. Então é um misto. Tanto a farmacêutica tem investido na sua mão de obra, nos seus pesquisadores, nos cientistas que já fazem parte dessas empresas, quanto tem recebido recursos públicos para acelerar ainda mais esse processo de desenvolvimento da vacina. As duas coisas. Algumas farmacêuticas já disseram que vão vender esse produto a preço de custo, essas vacinas chegarão ao mercado a preço de custo, e outras, como a própria Pfizer, já disse que não, que ela vai vender com lucro para poder recuperar o investimento que ela já fez. Ô doutor, e quando assim que ficar pronta a vacina e, por exemplo, um determinado país, falando aqui do Brasil especificamente, o Brasil receba ali o primeiro lote e isso fique a cargo do governo federal, como é que funcionaria a distribuição aos estados? Aqueles mais afetados pela doença teriam prioridade nesse recebimento ou não? Não existem critérios para isso? Isso ficaria a cargo de uma decisão do Poder Executivo mesmo, do Ministério da Saúde? Como funcionaria isso? O Ministério da Saúde já tem um programa nacional de imunização, por meio do qual ele distribui todas as vacinas na rede pública de saúde. Então, a distribuição deverá acontecer pelo próprio SUS, e aí é uma questão do próprio Ministério estabelecer quem são os grupos, quais são os grupos que primeiramente vão receber essas doses. O que se tem falado é que, em primeiro lugar, serão vacinados os profissionais da saúde e depois as pessoas que têm alguma vulnerabilidade maior, como os idosos, as pessoas que têm comorbidades, os diabéticos, as pessoas que têm pressão alta, pessoas que sofrem de alguma cardiopatia. Então, essas pessoas se encontram em todos os estados. O que eu acho que vai acontecer é, primeiramente, a aplicação da vacina nesses grupos que são considerados prioritários, estejam eles onde estiverem. Quando o governo escoa, faz essa distribuição, ele faz já contemplando quem são os primeiros que vão tomar essa vacina.
E a partir do momento em que houver a vacina, né, doutora, não significa que todo mundo será imunizado, né? As pessoas ainda teriam que procurar os postos de saúde e aí é que mora o perigo, né? Porque muita gente já, logo de cara, já tem oferecido resistência a algumas vacinas. Por exemplo, a vacina que está sendo desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan aqui em São Paulo e a farmacêutica chinesa Sinovac, que é a vacina chamada de Coronavac. Já tem gente dizendo que a vacina chinesa não vai tomar, ou a vacina russa também não. Se vier de um desses países, a pessoa não vai tomar. Nesse caso, existe algum tipo de obrigatoriedade, doutora, ou não? A proteção é individual e toma quem quer. O governo pode obrigar, por exemplo, um cidadão a receber a vacina mesmo contra a vontade? Não, né, doutora? Nós não temos uma legislação determinando a obrigatoriedade. O processo de vacinação sempre foi um processo que fica à disposição da população, e aí, se você tem interesse, você vai e se vacina. E a gente vê muito isso com H1N1, até pela preocupação de contaminação, houve uma vacinação bastante expressiva. Eu acredito que isso vai acontecer também na questão da vacina do coronavírus. Eu também tenho ouvido bastante gente dizendo que não vai tomar vacina, porque a vacina é chinesa, que isso, que aquilo. Acho que é um engano isso, acho que é um preconceito que deve ser superado, independente de qual seja a vacina. Vamos supor que seja a vacina da farmacêutica Sinovac, que apresente o resultado positivo, que seja eficaz em relação ao coronavírus. A China tem investido maciçamente em tecnologia, tem mandado muito da sua população para estudar. Os cientistas hoje são cientistas assim que estão na primeira linha de pesquisa. Então, é um preconceito que deve ser superado, principalmente se for a vacina que apresentar o resultado positivo de eficácia real contra o coronavírus. Doutor, e a senhora vinha dizendo que deverão existir grupos prioritários, né? Ou seja, idosos ou pessoas com algum tipo de doença podem receber a vacina antes de outros grupos. Então, significa que a partir do momento em que a vacina for autorizada, mesmo assim é possível que ainda leve um tempo para que toda a população seja imunizada, ou pelo menos as pessoas que não se enquadram nesses grupos, né? Porque há que se considerar também a velocidade de fabricação, o ritmo de produção de cada uma dessas farmacêuticas, né? Então, mesmo que, por exemplo, a vacina fique pronta em janeiro do ano que vem, quanto tempo, já dá para estimar quanto tempo é possível que se passe até que uma pessoa que não se enquadra nesses grupos prioritários demoraria ainda a receber a vacina, doutora? Eu acredito que, se tudo der certo, que a gente tenha alguma vacina já para janeiro, fevereiro de 2021, ou de fato o processo, como você disse, é um processo de fabricação, isso demanda tempo. Depois nós temos um problema de distribuição, que é colocar tudo isso na rede pública de saúde. Então, acho que vai se estender para 2021, 2022. Não acredito que a gente consiga resolver isso para todo mundo já neste ano de 2021. Os processos precisam ser superados, né? Esses obstáculos precisam ser vencidos. A gente tem, pela parte do governo federal, essa aquisição de 100 milhões de doses já da farmacêutica AstraZeneca para dezembro desse ano, janeiro e o primeiro semestre de 21. Então, isto tem que chegar para ser colocado à disposição e distribuído na rede pública de saúde. Eu acho que nós vamos nos estender 2021, 2022 e sucessivamente. E a senhora falou sobre o desafio da logística, né, da distribuição. Sobre isso, uma curiosidade. Se um determinado governante, ou um governador, ou um prefeito decide fazer a distribuição num determinado ponto, ou seja, para acelerar o processo, ao invés de se levar a vacina a cada cidade, porque há municípios de difícil acesso, há municípios que ficam em localidades muitas vezes isoladas, é possível, doutora, que se organize a distribuição das vacinas com pontos-chave ali, então a vacina sendo distribuída em uma determinada cidade e aí moradores de regiões vizinhas se deslocando até esse ponto para receber a vacina? É possível que isso seja adotado de forma até a acelerar o processo, ou seja, ao invés de se levar a vacina a regiões mais isoladas, adote-se então pontos prioritários que receberiam e aí as pessoas se deslocariam até essas regiões, doutor? É possível isso?
Quem coordena essa distribuição do processo todo, que é dentro do Programa Nacional de Imunização, quem coordena isso é o Ministério da Saúde. Então, cabe a ele decidir a forma de imunização dessas pessoas, se isto vai ser distribuído indistintamente para todos os locais, ou se para atender as comunidades mais longínquas, se nós vamos centrar isso daqui, colocar num local mais próximo, num posto mais próximo, numa cidade mais próxima, e a população vem. Nós também precisamos pensar no meio de transporte dessa população para que ela, de verdade, consiga chegar até onde essas vacinas vão ser aplicadas e distribuídas. Eu não acho inviável que isso aconteça, eu acho que é uma questão de cooperação entre governo federal, estadual e municipal para que toda a população tenha direito e acesso a essa vacina. Não é porque uma população está muito mais distante de um centro com essas facilidades que vai ficar privada desse direito. Não, isso em primeiro lugar, a saúde é um direito humano e está disponível e deve ser protegido para todo mundo. Não vejo impedimento para que isso aconteça. O mais comum que nós temos até hoje é a distribuição pela rede pública de saúde. Então, a distribuição corre normalmente pelo SUS. Mas não vejo obstáculo para que isso possa ser feito de uma forma, como você sugeriu, num local concentradamente, para facilitar e acelerar o processo de imunização. Acho viável. Perfeito, nós ouvimos aqui então a doutora Merces da Silva Nunes, advogada especialista em direito médico, esteve conosco aqui falando sobre os processos de patente, de distribuição da vacina contra a Covid-19. Obrigado, doutora, pela participação, pelas informações. Ótimo sábado. Obrigada, um bom trabalho para você, bom sábado também. Obrigado. Agora 11h23.